Será que é possível, de fato, viver uma vida intensa? Será que é possível mesmo ter uma vida acima da média? A resposta é sim. Sabe, eu quero te ensinar a você mudar a sua história e viver uma vida intensa. Meu nome é José Carlos. Seja muito bem-vindo à Minha Vida, Meu Jogo. E uma coisa que você precisa aprender hoje, sabe, é controlar a sua mente. Sabe, você vai ter uma vida intensa quando você aprender a controlar muitas das coisas que estão aí na sua cabeça. Mas para isso você precisa entender algo hoje. Sabe, a sua mente, ela é separada em dois hemisférios. Sabe, um hemisfério fala da parte mais lógica, mais racional, mais controladora das coisas. O outro lado fala do lado mais sentimental, da coisa mais, sabe, emocional, da coisa mais intuitiva pelaquilo que você se move. Mas o grande tacada, o grande segredo de tudo isso é saber mesclar esses dois lados, sabe, na sua vida. Quando você descobre isso, você começa a viver, a experimentar coisas que você não conhecia, que você não sabia. Coisas que talvez passaram despercebidos. Mas hoje, quando você mescla isso, você começa a olhar para detalhes que são importantes. E saber que você pode ser emocional quando precisa e pode ser racional quando precisa é o grande segredo para uma vida acima da média. Quando você tem esse entendimento e tem essa revelação dentro de você, você começa a se mover de uma forma diferente, de uma característica diferente. Por outro lado, pessoas que desenvolvem ou se desenvolvem apenas um lado ou de um lado desses hemisférios ou desse hemisfério, melhor dizendo, sabe, ela não consegue ter uma plenitude na sua performance. Ela não consegue experimentar grandes coisas naquilo que ela foi realmente programada para viver. E pessoas que se desenvolvem, sabe, apenas de um lado desse hemisfério, seja racional ou emocional, sabe, ela acaba perdendo um sentido, porque ela se torna imaturo do outro lado. E por se tornar essa pessoa imatura, ela não consegue ter uma plenitude de uma performance no total, no geral. Ela acaba sendo boa na racionalidade, naquilo que o hemisfério racional age, o cartesiano age, ou ela acaba sendo emocional, porque ela só sabe lidar com a emoção e o sentimento, ou era tudo emocional. Então, quando a gente aprende a mesclar, a diferença é nítida, a diferença é clara. Por exemplo, uma pessoa racional. Uma pessoa mais racional, ela sabe lidar com os negócios, ela tem uma habilidade, sabe, nata, preparada para lidar com o seu trabalho, com a sua profissão, sabe, com a sua agenda, sabe, uma pessoa mais controladora, ela tem esses detalhes de aptidão na sua vida. Mas, por outro lado, ela não tem a mesma performance na vida sentimental, nas suas emoções. Ela é um grande ou uma grande profissional naquilo que ela aprendeu a ser e fazer, mas na sua vida emocional, nos seus sentimentos, sabe, o outro lado do hemisfério já não tem a mesma performance, sabe, ela consegue ser no seu lado racional 60, 70% aí, sabe, de uma performance extraordinária, mas do outro lado ela não consegue ter o mesmo pegada, ter a mesma pegada, ter o mesmo sentido. Então, ela não consegue ter uma plenitude de uma vida acima da média no 100%, porque um lado é mais pesado e o outro lado é mais racional. Então, a gente precisa hoje entender, a colocar isso na nossa vida, colocar na sua vida em prática esses dois controles. Quando você olha para o lado emocional, você vê o inverso disso aí. Esse hemisfério fala de uma pessoa mais sentimental, ela é mais intuitiva naquilo que ela vive. Então, quando você olha para a condição de uma pessoa mais emocional, você vê naturalmente ela lidando com as coisas, seja na sua profissão, seja na sua casa, com emoção. Sabe, tem sentimento naquilo que ela faz, naquilo que ele faz. Sabe, para ele tá tudo bem, tá tudo zen, sabe, todo mundo é amigão. Mas entenda uma coisa, pro outro lado, quando uma pessoa lida só com o emocional, o seu lado racional não flui. Então ela tem ou ele tem aí 70, 60, 80% de performance porque é uma pessoa plena na emoção. Mas o outro lado tem um déficit, assim como o racional.
Você vê, uma pessoa emocional, ela não sabe lidar com a pressão de ter que tomar decisões importantes na hora. Sempre vai estar dependendo de alguém para uma resposta lá na frente. Então, por isso que eu falo, sabe, nós precisamos entender esses dois princípios, essas duas bases de controle da nossa vida. Quando nós aprendemos a mesclar, a nos movimentar pelos dois lados, começa a mudar todo o contexto à volta. Não apenas porque eu tenho uma vida fora, mas porque eu tenho um controle, e esse controle começa primeiro de dentro para fora. O poder de recomeçar, o poder de começar está dentro dessa perspectiva de vida. Sabe, desse controle, dessas duas inteligências dentro de cada um. Quando você aprende a controlar o lado mais cognitivo, sabe, mais racional, e aprende a controlar o lado mais emocional, sentimental, sabe, quando você aprende a controlar os dois e colocar os dois em plena junção, você se torna um profissional acima da média. Sabe, você é um profissional, você é um empresário, você é um líder, você é um pai de família, uma mãe de família, uma grande empresária, sabe, que consegue lidar não apenas com o seu lado cognitivo mais cartesiano, controlador, mas também o seu lado emocional, sabe? Você também é um profissional, mas também é um pai. Você também é um grande empresário, mas continua sendo um marido, uma esposa. Então, você entende e consegue colocar em prática as mesmas funções e mesmas direções lá na sua empresa, lá na sua liderança, lá na sua gestão, e consegue aplicar na sua família. Você consegue ser intenso em todos os lados. Quando você consegue enxergar, avistar, sabe, colocar em prática os dois lados, você começa então a ter uma vida mais intensa, uma vida acima da média. E eu digo, sabe, você começa a entender o controle do jogo. Sabe, minha vida, meu jogo. Você começa a controlar a sua história. Uma história de protagonismo, uma história de assumir, sabe, posições e virar o jogo. Viver uma vida acima da média e uma vida intensa em todos os sentidos. Entender isso é você mudar o jogo da sua vida. É você virar o jogo da sua vida primeiro dentro, para depois ele se mover para fora. Normalmente as pessoas necessitam, normalmente as pessoas querem, elas têm desejo de uma mudança fora. E isso não é errado. Mas entenda, as pessoas querem ter uma vida plena. As pessoas querem ter um carro melhor, as pessoas querem ter uma vida financeira melhor, querem ter uma vida de relacionamento mais pacata, mais simples talvez, e querem ter uma vida mais abundante. Sabe, as pessoas necessitam, porque é uma necessidade de cada um. O problema não é necessitar, não é ter vontades e nem desejos de ter essa coisa, ter essas coisas. O problema é você ter apenas a vontade fora e nunca ter mudado primeiro dentro. O problema é que quando você é administrado, você se controla ou é controlado por um lado só, você acaba se movendo pelo lado externo, por essa necessidade. Sabe, você anseia e deseja coisas que estão fora, mas nunca condicionou, sabe, a sua vida a ter primeiro dentro. Então, quantas vezes, ou quem sabe aí você conhece alguém mais próximo de você que herdou, sabe, algum dinheiro, uma herança, uma empresa dos pais. Sabe, o pai passou uma vida construindo algo, guardando algo, poupando algo. E de repente, sabe, o pai foi embora e deixou aquela herança. Os pais deixaram aquela herança. Mas quantos, sabe, condicionaram a sua vida apenas ao externo? Aquilo que estava fora e nunca condicionaram dentro e perderam tudo. Perderam dinheiro, perderam empresa. E sabe, hoje vivem, sabe, no desespero daquilo que existia e não daquilo que existe. Primeiramente, não é ter coisa fora. Sabe? Nós temos que entender que primeiramente é aprender a controlar os nossos sentimentos dentro. Então, eu condiciono a minha vida a ter primeiro aqui dentro, para daí eu poder experimentar e externar fora todas essas coisas. Muitos desejam coisas que estão fora, mas não querem passar pelo processo do desenvolvimento que acontece primeiro dentro. E por que eu estou dizendo isso hoje? Porque você precisa crescer, sabe? Você precisa avançar. E para que você cresça e avance, você precisa primeiro desenvolver dentro de você uma capacidade, sabe? De
juntar esses dois hemisférios e se mover tanto pelo racional quanto pelo emocional. Porque quando você se move só por um, você não consegue ter plenitude de uma performance. Quando você se move só pelo outro, a mesma coisa, mas quando você junta e conecta essas duas inteligências dentro de você, você é alguém que controla as suas emoções, você é alguém que controla os seus sentimentos, você, acima de tudo, é alguém que controla os seus resultados. Então, recomeçar e começar tem a mesma força, é a mesma intensidade. Ah, talvez você se pergunte, talvez você fale, mas eu já não tenho a mesma idade que eu tinha há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, sabe, há 30 anos atrás. Deixa eu falar pra você uma coisa, o poder do começar, do recomeçar não tá na sua idade, sabe, tá na motivação que você colocou, no entendimento do que você coloca pra dentro de você. Motivação é o motor. Então entenda uma coisa, quando você começou há 20 anos atrás, talvez a sua idade era outra, o seu gás era outro, mas a sua motivação era correta, era plena, você tinha vigor e gás para aquilo. O que acontece agora? O que acontece agora é que com o passar do tempo você foi colocando outras coisas dentro de você e foi esquecendo pelo que você realmente precisa se mover. Quando você tem um entendimento dessas duas características de racionalidade e de emoção, você entende que tipo de combustível coloca para se motivar e avançar. Então, recomeçar tem a mesma força de começar. É só colocar o combustível correto de novo para dentro e acelerar. Então entenda uma coisa, recomeçar tem o mesmo poder do começo. É só o combustível correto, que precisa ser alinhado dentro primeiro. Quando você ajusta esses dois valores, muda as coisas à sua volta. Então, o que você precisa aprender nessa aula, aprender nesse tempo, sabe, dá para mudar as coisas? Dá para mudar. Posso ter uma vida intensa? Pode ter uma vida intensa. O que eu preciso fazer? Ajustar os dois hemisférios que talvez você não tinha um entendimento. Colocar para dentro, administrar aquilo que está dentro de você, para que as coisas que estão fora tenham plenitude e você tenha o controle delas, e não apenas desejo de tê-las. Então, que você possa ter entendido e recebido isso. Eu te espero numa próxima aula.